Meus queridos e minhas queridas, paz e bem! Continuando a nossa formação, falando sobre a Bíblia, recordando o mês de setembro, que a Santa Igreja Católica dedica o mês de setembro à Bíblia, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os livros históricos do Antigo Testamento. Os livros históricos ocupam a maior parte do Antigo Testamento. Neles encontramos a história do povo de Deus, desde a entrada na Terra Prometida até quase a época de Jesus. É interessante notar que nesses livros não encontramos apenas uma crônica dos fatos, mas uma interpretação dos acontecimentos a partir da fé. Deus está sempre presente e acompanha esse povo. É uma história vista por dentro, mostrando as relações entre Deus e o povo, através de acontecimentos. Este conjunto de livros é dividido em 4 grupos. Primeiro, obra histórica deuteronomista, Josué e Juízes, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos reis. Segundo, obras históricas cronistas, primeiro e segundo das crônicas, que é a Septuaginta, e a Vulgata chama de Paralipomenos. Relatam coisas que foram deixadas de lado no relato contido em Reis e Samuel, ou seja, são uma espécie de complemento. Livro de Esdras e Neemias relata o tempo do pós-exílico babilônico até meados do século III a.C. O objetivo principal desses 2 últimos livros é fundamentar e organizar a comunidade depois do exílio na Babilônia. Este conjunto de livros é dividido em 4 grupos, continuando. Terceiro, Ruth, Tobias, Judite e Esther. Mais do que a história propriamente dita, esses livros são narrativas. Sua intenção é apresentar modelos particulares de vivência e aplicação da fé dentro de situações difíceis, principalmente as enfrentadas pelos judeus fora de sua terra. E o quarto, 1 Macabeus e 2 Macabeus, relatam a resistência heróica de um grupo de judeus diante da dominação helenista que ameaça destruir a identidade cultural e religiosa da comunidade judaica. Observação importante: Tobias, Judite, 1 Macabeus e 2 Macabeus são livros deuteronômicos. 1 Josué, Juízes e 2 Samuel e 1 e 2 dos Reis, esses livros mostram que a história de Israel depende da atitude que o povo toma aliança com Deus. Se o povo é fiel, Deus lhe concede a bênção que é o dom da terra e da prosperidade. Se o povo é infiel, atrai para si a maldição que é o fracasso e a perda da terra. Esses livros procuram as normas básicas para a sobrevivência e a organização do povo de Deus depois do exílio babilônico, que é o segundo Crônicas, 1 e 2 Esdras, Neemias e Macabeus, 1 e 2. Para fundamentar estas normas, eles repensam a própria história do povo desde seu início. Os livros Macabeus mostram a resistência heróica de um grupo diante da dominação estrangeira que procura destruir a cultura e a religião do povo de Israel. Terceiro, livro de Ruth, Tobias, Judite e Esther. Mais do que histórias propriamente ditas, esses livros se apresentam como modelos de vivência de fé diante de situações difíceis, seja da vida pessoal de Ruth e Tobias.
como Nacional, Judite e Esther. Os livros históricos são chamados por alguns autores de grandes parábolas. Isso porque vários destes livros são histórias e não histórias, isto é, foram pessoas que estavam preocupadas com os rumos do povo de Deus. Então criaram fatos, histórias, para mostrar ao povo de que Deus não abandona esse povo. Deus não quebra a aliança, Ele é fiel e cuida, protege e salva o seu povo. Movimentos históricos são como grandes árvores cujas raízes nascem humildes e escondidas, mas elas sustentam as árvores. Em geral, as lutas são por conquistas e libertação. Para o povo de Israel, a questão da libertação é algo muito marcante. Outro ponto mais forte é a questão da terra, que foi prometida por Deus. Para o hebreu, a terra é de Deus. Aí há a razão de Deus lutar por e com eles. Nesses livros históricos encontramos o período da monarquia em todos os povos vizinhos. Uma atitude admirável na história de Israel é constatar que a fé e a fidelidade neste Deus único que manifesta não é visível. Difícil ser fiel perto de povos que tinham muitos deuses em formas de estátuas visíveis. Isto é extraordinário no povo de Deus. Importante destacar também que na organização do povo havia antes da monarquia a chamada democracia tribal. Isso eles não encontravam nos outros povos vizinhos, pois a maioria tinha um governo monárquico com um rei. A tribo tinha sempre um chefe, em geral um ancião que se encontrava com outros chefes para coordenarem a vida do povo. Destacam-se alguns juízes como Gedeão, Sansão e outros que foram inspirados por Deus, porém alguns se corromperam com os deuses dos povos pagãos. Então, meu querido e minha querida, hoje foi mais uma formação bíblica falando sobre os livros históricos. Que Deus nos abençoe e nos ajude cada vez mais a compreender a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração.
é feliz.